Bem-vindos à 7ª edição do podcast dos Estudantes pela Liberdade. Meu nome é Pedro Menezes e aqui ao meu lado eu vou ter a bancada fixa do podcast, que é o Mano Ferreira. Oi, pessoal. A bancada fixa também é formada pelo Eric Vasconcelos. Boa noite, gente. E a convidada dessa edição é a Gabriela Benício, ex-coordenadora estadual dos Estudantes pela Liberdade em Pernambuco e atual coordenadora regional dos Estudantes pela Liberdade no Centro-Oeste. Olá a todos. A gente vai começar esse programa falando sobre os protestos que tomaram o Brasil nessas últimas 2-3 semanas, que começaram até aqui em São Paulo. Um grupo de pessoas se reuniu para protestar contra o aumento do ônibus, em geral militantes de esquerda, só que a polícia reprimiu o protesto de forma tão violenta que a coisa expandiu pelo Brasil e acabou virando uma série imensa de manifestações sem pauta certa, reunindo todo o grupo político, até pessoas desvinculadas a qualquer grupo. Gente do EPL participou, a gente soltou 2 notas do EPL, o movimento Passe Livre liderou os protestos aqui em São Paulo, que é um movimento de esquerda, então meio que uma revolta geral que acho que marcou provavelmente o ano político do Brasil. Eu acho que vale destacar um texto muito interessante publicado por um membro do EPL Pernambuco, que também é policial militar, no qual ele falava o quanto nas corporações militares falam muito sobre a manutenção da ordem, a importância de manter a hierarquia das coisas, mas ele dá um depoimento bonito, no qual acaba concluindo que a liberdade individual sempre será mais importante do que qualquer tipo de ordem. Os membros da EPL, em cada um dos estádios, decidiram participar espontaneamente, sem que houvesse nenhuma deliberação superior. Foi muito legítima a participação dos estudantes em cada um dos estados. E os cartazes, eles eram os mais libertários possíveis e os mais pacíficos possíveis também. Os mais pacíficos possível também. Os membros da EPL não foram envolvidos em nenhum momento em vandalismo e nem nada do tipo, nenhuma violência do tipo. Sobre os protestos em si... Aí você não pode garantir, né? Eu mesmo queimei uns 3 carros aqui em São Paulo. Sobre os protestos em si, eu vejo muita gente de esquerda falando que o protesto não tem rumo, né, que o protesto não tem ideologia e tal. E eu também vejo isso como um problema, tipo, um protesto sem ideologia, sem rumo e tal. Mas é porque é muita gente, enfim, não dá pra você tentar falar sobre tanta gente junto ao mesmo tempo, né. Mas, pelo menos eu acho interessante, porque as pessoas estão de saco cheio de tudo. E elas não estão caindo muito na esparrela lá do governo de que está tudo perfeito, que o Brasil cresce, que o Brasil é o país do futuro, que o desemprego está lá embaixo. Essas coisas que, obviamente, vão de encontro com a nossa experiência cotidiana, tipo desemprego, a própria situação urbana do Brasil, enfim. Acho que, pelo menos, mostram insatisfação, mesmo que não seja alguma coisa que se traduza em propostas concretas, entendeu? Curtiu o uso da palavra esparrela. Mas, comentando o que o Eric falou, eu acho que muita gente comentou assim, não ocorreram muitas coisas estranhas durante o protesto. O protesto pode estar se alinhando com grupos fascistas, etc. Só que eu acho que estranho seria se não acontecessem coisas estranhas durante um protesto em que vai uma massa de 100 mil, 120 mil pessoas ao redor do país. Alguns dias chegaram a mais de 1 milhão de pessoas ao redor do país. E pessoas das mais diversas correntes políticas, não existia nenhuma união de pauta nos protestos do país, além da simples revolta pelo que aconteceu aqui em São Paulo. Então acho que estranho seria se não acontecesse nada estranho. E aí por tanto tempo a gente viveu vários escândalos, inclusive um dos maiores escândalos de corrupção da história do país, que foi o Mensalão. Não tivemos nenhum
em uma espécie de grande manifestação popular, e aí parece que as pessoas acumularam todas as frustrações dos últimos anos e extravasaram tudo de uma vez, com insatisfação direcionada a todos os políticos, o que acabou sendo bem simbolizado pela queima de bandeiras de partidos políticos, né? Um traço bem marcante dessas manifestações foi a ânsia por apartidarismo dos participantes. Né? Eu acho que não é nem só o apartidarismo, eu acho que o brasileiro médio tem um receio muito grande com qualquer militância política. E a imensa maioria dos brasileiros não se envolve com qualquer grupo apesar do EPL ser um grupo de militância política, a gente tem que reconhecer que a grande maioria dos brasileiros não está nem aí para isso, e inclusive tem receio, não gosta de se envolver. E eu acho que, por um lado, as manifestações só ganharam a força que tiveram, não por causa de qualquer revolta que agora tenha chegado ao seu auge, mas sim porque inicialmente eram organizados por grupos que perderam o seu controle. O Joel Pinheiro, ele fez um texto bem interessante lá no blog dele, em conjunto com um pessoal que é o adhominem.com.br, que ele fala que tem uma ânsia muito grande de apartidarismo, né, que o pessoal de esquerda interpreta como fascismo, enfim. Claro que é um exagero muito grande, mas nesse texto ele fala que os protestos eles não são só apartidários, eles são contra ideias. Porque se você está no protesto, você começa a cantar o hino nacional e falar que é pelo Brasil, isso não comunica absolutamente nada, né? Isso não diz nada, isso não dá nenhum passo para nenhum tipo de mudança política, enfim. E ele me falou uma coisa até interessante, que tipo, por mais que a gente divirja do pessoal de esquerda, pelo menos eles têm uma ideia lá. E ideia a gente consegue conversar com quem tem uma ideia diferente da sua. Quando você não tem ideia, só o que sobra é uma gritaria. Só o que sobra é você agir com violência. Só o que sobra é você tentar roubar a bandeira de quem está lá com o partido político, que foi o que de fato aconteceu nessas manifestações. Então, essa bandeira do apartidarismo, claro que agrega muita gente, mas também agrega muita gente para pouco resultado, né? Isso eu digo até para... Independente de eu ser liberal, de o pessoal de esquerda estava fazendo a mesma reclamação, mas eu acho que é muito válido esse ponto, entendeu? Só fazendo um contraponto, Eric, eu ouvi muita crítica sobre as pessoas que talvez estivessem ali só pelo oba-oba, só para participar, para dizer que participaram sem nenhuma ideia específica. Mas até a participação dessas pessoas teve uma função, que foi a de conferir leveza ao movimento, a de conferir pacificidade. Então, o entoamento do hino nacional também ele tem uma função como se fosse um mantra, para lembrar que todo mundo está ali pelo mesmo objetivo. Apesar disso não comunicar muita coisa politicamente, objetivamente, mas tem essa função de trazer leveza, trazer a ideia de união, apesar das nossas bandeiras serem diferentes, todos nós estamos aqui pelo mesmo objetivo. É o bem comum, é o bem do Brasil, é o bem de cada um dos indivíduos que compõem essa nação. Eu não acho que tenha muito essa coisa. Eu acho que é uma vontade muito grande de agregar, mas sem que tenha muito em comum. Eu acho interessante, por um lado, os protestos. Assim, pelo menos está todo mundo saindo para a rua, pelo menos está todo mundo reclamando. E pelo menos agora o governo vê que não está todo mundo aceitando passivamente o que eles estão falando, né? Pelo menos, tipo, não tá mais aquele oba-oba de tipo, vamos ter a Copa do Mundo, vamos ter as Olimpíadas. Mas por outro lado, são protestos realmente vazios, assim. O Pedro até mesmo tava falando que eram protestos que não tinham muito conteúdo, assim. Eu acho que é válido, assim. Claro que você vai... Nesse protesto é incontrolável, sempre vai ter gente que vai estar lá pelos mais diversos motivos, assim. Mas esse apartidarismo é até um pouco preocupante, né? Porque torna um pouco difícil, assim, a gente conseguir permear nossas ideias no meio da galera. A gente não vai poder falar de uma ideia de liberalismo e tal se a única ideia que eles têm é ser a favor do Brasil. Mas, porra, ser a favor do Brasil não significa nada. E mesmo ser contra a corrupção, que é outra pauta recorrente, também não significa nada, porque não existe ninguém a favor da corrupção. Mas eu acho que um reflexo importante do que a gente está falando... Ou passeata contra o câncer, que já teve aqui em São Paulo. Se não é piada, tem passeata contra o câncer. Mas uma coisa também que é importante de se lembrar nesse sentido é que boa parte
do resultado do protesto foi meio oco. Por exemplo, a aprovação da corrupção como crime hediondo. Acho que dificilmente alguém acha que isso vai gerar algum resultado. Teve muita gente, inclusive, lembrando que o homicídio no Brasil já é crime hediondo. Isso não impede de 50 mil brasileiros morrerem todo ano. Outra coisa foi o debate da PEC 37, que era uma coisa válida e tal. Acho que não existe nenhuma posição dos liberais padrão em relação à PEC 37, é uma coisa mais de funcionamento do Estado. Mas acho que existia um debate válido com relação a essa PEC que eu não via acontecer. As pessoas reclamavam da PEC 37 sem saber do que se tratava. Não, então eu ia falar que, apesar da pulverização de bandeiras e apesar de nós sabermos que a nossa bandeira liberal talvez não consiga ser hasteada tão alto dentro do protesto, o protesto serviu para acender o debate político e aí é a hora de os libertários entrarem no debate com as suas soluções. Eu acho que é um ótimo momento para nós apresentarmos as nossas ideias, apesar de no protesto nós não termos tido tanta repercussão. Eu concordo totalmente. E acho até que tiveram alguma repercussão. Mas eu acho que teve, viu? Eu acho que a gente ia falar da mesma coisa. Em relação à participação dos liberais no protesto, houve um efeito muito positivo no que diz respeito à pesquisa sobre o termo John Galt, né, no Google. A gente tem até um gráfico que está circulando pela internet que mostra que com as manifestações e a divulgação de vários cartazes perguntando quem é John Galt, a pesquisa por esse termo no Google aumentou bastante. Um amigo meu foi para o jogo da seleção ontem, lá da Brasil e Espanha, com o cartaz de quem é John Galt. E ele não é particularmente liberal, nunca foi, mas agora ele está sendo. Não, e outro resultado importante que a gente não pode negar também é que a gente colocou o assunto da livre concorrência no transporte público na pauta nacional, assim. A gente pode não perceber isso, mas a Folha de São Paulo, por exemplo, citou cinco pautas que estavam sendo discutidas pelos protestantes, e uma das citadas foi a livre concorrência, a quebra do monopólio do transporte público. O jornal lá do Rio Grande do Sul mostrou a mesma coisa, tipo, coisas que os manifestantes querem. Aí um monte de coisas díspares assim, mas tinha livre concorrência no meio, fim do monopólio. Então pelo menos isso era legal, né? E tipo, convenhamos também que esse negócio de mobilidade urbana e tal é super importante hoje em dia e não dá mais pra gente ficar fechando os olhos. Eu acho até que era uma coisa meio negligenciada pelos liberais, né, e tal. Mas eu acho que não dá mais pra fechar os olhos, né? Tipo, as cidades estão caindo aos pedaços lá. A gente não tem como se mover. Hoje teve uma greve de ônibus aqui no Recife e ninguém saiu de casa. Então, é uma coisa que a gente vai ter que falar e vai ter que entrar no debate, né? Pois é, nesse sentido vale destacar o trabalho do Anthony Ling, que é sensacional, né? Inclusive, a gente realizou uma palestra com o Anthony falando sobre mobilidade urbana e mostrando o argumento liberal. Só que eu acho que uma coisa também muito importante foi desassociar o atual sistema de transporte público do livre mercado, né? Porque para as pessoas, qualquer coisa que tem uma empresa privada é livre mercado. E acho que os liberais sabem que não é muito bem assim. Mas isso também é culpa dos liberais também, você não acha, não? Não, eu acho que a gente conseguiu mostrar para um público externo que livre mercado não é tudo isso que está aí. Sim. Eu tô falando, isso é meio culpa dos liberais também por causa da postura que a gente toma em várias discussões, né? Tipo, às vezes a gente tá numa discussão qualquer, aí a gente fala, tá, mas os resultados negativos que a gente tem hoje em dia são porque a economia não é livre. Mas aí a pessoa te pressiona e você começa já a defender reflexivamente o sistema atual, tá ligado? Como se fosse livre mercado. Aí fica complicado mesmo, tipo, nos anos anteriores, eu via muitos liberais muito contra essas manifestações contra o aumento de passagem e tal, em vez de fornecer uma alternativa, sabe? Então, pelo menos o protesto foi bom nisso. Agora forçou os liberais a falarem, vamos formular uma posição decente aqui sobre o transporte público. Não vamos ficar falando, quem tá indo para as ruas protestar contra o aumento das passagens é tudo esquerdista vagabundo, entendeu? Então, pelo menos nisso foi super positivo pra gente, pros liberais. Né? E a EPL tem feito esse papel com maestria. Teve vários textos publicados pelos membros,
teve um aquecimento do debate em cada um dos grupos estaduais. Mais pessoas que não se dizem liberais nos procuraram para ler os nossos textos e para saber as nossas ideias. Então, acho que a EPL tem cumprido bem esse papel aí que você falou, Eric. Inclusive eu vou disponibilizar todos os textos que a gente citou nessa discussão aqui. Eu vou colocar aqui embaixo do link do podcast, você vai poder acessar tanto o texto, o blog do Anthony, que o Mano citou, como o texto do Joel, o texto do Diogo depois. A gente também vai aí. disponibilizar todas as imagens de cartazes que a gente conseguiu dos protestos liberais pelo Brasil. Eu vi um cartaz liberal aqui em Recife que nem era do pessoal da EPL. Era um cara que segurava um cartaz e dizia assim: menos impostos, quero PlayStation 3 e Xbox mais baratos. Esse tem consciência social. Esse tem. E teve um outro que falou que não foi aqui, até vi num site. Ele colocou assim: o governo não é o macaco da bola azul para mandar na porra toda. O que eu gostei também foi um camarada mó cafuçuzão falando assim: menos impostos sobre o meu whey, seus frangotes. Teve um cartaz que era em branco e o cara ficava: na minha escola não tinha lápis. Gabi, você recentemente saiu da coordenação estadual de Pernambuco e você pôde organizar, durante seu tempo na coordenação, o primeiro evento liberal assim no Nordeste, desde a Confederação do Equador, segundo vocês estão falando. Queria saber como é que foi a experiência de organizar a conferência regional, como é que foi a integração do pessoal dos diversos estados do Nordeste. Olha, foi incrível. A ideia de fazer a conferência, quem me passou foi o Mano Ferreira, e ele ajudou o tempo inteiro. Quem selecionou a maioria dos palestrantes foi Giovanni Amaral. Ele conhece bem o movimento liberal e pôde dar um auxílio bacana nisso. A gente ficou bem mais unido na EPL-PE e também contou com a colaboração extensa do pessoal da EPL Alagoas, da EPL Ceará, da EPL Maranhão. Então foi muito bacana organizar e ver o resultado. Eu vou aproveitar agora e falar do Giovanni, porque ele é um herói não celebrado do EPL. Ele arranja uma porrada de palestra aqui em Pernambuco. Os Liberdades na Estrada são feitos pelo Ordem Livre aqui, que estão passando para o EPL agora. Ele também sempre organiza essas palestras, então o Giovanni é fodaço e ele tem mais a que ser celebrado mesmo aqui. O pessoal tem que falar mais o nome dele nos podcasts, se possível. O Giovanni tem um papel fundamental na articulação, especialmente junto aos professores, né? Ele cumpre aquele papel de manter contato constante com vários professores e, enfim, tem uma história e um trabalho fundamentais para a disseminação das ideias da liberdade aqui em Pernambuco. Verdade. E Gabi, quais foram os grupos presentes assim que levaram suas caravanas para Recife e como é que foi a impressão da integração que vocês tiveram? Olha, a gente teve a caravana do Rio Grande do Norte com uma pessoa, a caravana da Paraíba com 2 pessoas, tivemos a caravana do Ceará com várias pessoas. Sacanagem, a da Paraíba teve muito mais gente. A Paraíba teve 5 pessoas, 6 pessoas. Teve 6 pessoas? Não foi só o Max e o Alisson? Não, de jeito nenhum. E o pessoal de Campina Grande. Ivanildo, Marcel. Ah, verdade. Então, Campina Grande fica na Paraíba. Não, verdade. Desculpa, eu vou retificar. A caravana de João Pessoa foi de 2 pessoas, mas a Paraíba trouxe mais pessoas.
A gente teve o pessoal de Taquaritinga do Norte, o pessoal de Caruaru, aqui em Pernambuco, Alagoas também trouxe uma galera boa, Maranhão trouxe uma pessoa, e a Bahia trouxe uma pessoa aqui em Guaraguari, em São Paulo, mas é um baiano, que é o Pedro. Opa. Por sinal, Pedro, extremamente incômodo aqui. Pedro ficou dormindo aqui no meu sofá, extremamente desagradável essa pessoa. Não gostaria de ter. E teve também a caravana de Governador Valadares. Não, caravana é verdade. De Patinga. E dá no mesmo, sinceramente. Porra, Governador Valadares e Patinga são muito longe, velho. Arrastou o R pra mim, a mesma. Mentira, gente. Léo Miranda e Gustavo Ferreira foram os dois maiores trolls da Conferência Regional EPL. O Gustavo foi de Petrolina, né? O Gustavo foi de Petrolina. Gustavo é Petrolina. O único membro da EPL Petrolina agora. Mas Gustavo, inclusive, ele postou algumas fotos que ele tirou nos protestos que rolaram em Petrolina, que deu mais de 25 mil pessoas. Que era protesto conjunto lá, Petrolina e Juazeiro. Então, ele protestou lá e, tipo tinha uns cartazes, assim, com uma das frases que tinha no cartaz era do Milton Friedman: se o governo administrasse o deserto do Saara, ia faltar areia em 5 anos. Então, você vê que mesmo o pessoal que não tá ligado na gente já tá aparecendo nos protestos com a nossa mensagem, né? É o protesto biestadual, inclusive, porque Juazeiro fica na Bahia. Exatamente. Mas vamos parar de fofoca e vamos fazer uma entrevista de fato, né, turma? Até porque a Bahia teve uma presença vergonhosa na convenção do EPL, digo logo. O EPL da Bahia tem que se envergonhar. É que eu acho que eles se programaram para ir para a conferência do EPL no Nordeste, mas vão acabar chegando na Semana da Liberdade só. Não, pois é, né? Tem um delay. Inclusive o meu voo atrasou. É claro, né? Faz parte. Mesmo indo de São Paulo. Você já esperava. Gabi, a Conferência Regional do Nordeste durou 3 dias e foi provavelmente o maior evento liberal no Nordeste desde a Confederação do Equador no século XIX. Isso. Então eu queria que vocês comentassem como foi o desafio de realizar um evento liberal numa região historicamente esquecida pelo movimento liberal brasileiro. E como é que foi a recepção das diversas pessoas que estavam indo pela primeira vez em alguma conferência desse tipo? Não, o maior desafio foi a busca de patrocínio, o que nos faz refletir sobre a necessidade de convencermos mais empresários e empreendedores das nossas ideias, o que não é difícil, já que o liberalismo tem muito a ver com o empreendedorismo e meritocracia. Quanto à recepção dos conferencistas, a gente fez um sistema de couchsurfing, que os membros da EPLPR recepcionavam, né, em suas casas alguns membros que vieram de fora e que precisariam de hospedagem, o que barateou os custos e, portanto, atraiu mais pessoas e inspirou, inclusive, o pessoal do Ceará, agora na Semana da Liberdade, que eles vão fazer em setembro, nos dias 5 e 6, a promoverem o mesmo sistema, e o que vai também facilitar a nossa ida. Eu, por exemplo, já tenho casa para ficar, que vai ser a casa da Cibele Bastos, que ganhou o prêmio de saia mais longa da Conferência Regional da EPL Nordeste. E me fez ficar incomodando o Eric no sofá dele. Verdade. Ele não incomodou tanto, não. Ele só incomodava na hora de acordar. Porque o Pedro realmente não foi feito para acordar, ele é baiano. Mas o Couchsurfing também ajudou muito com a integração das pessoas, né? Eu acho que a marca mais patente da conferência para todo mundo que participou, acho que foi a integração dos membros dos diversos estados. Isso. Eu participei da conferência do Rio de Janeiro e, se não participei em Porto Alegre, tive muitas notícias que eu encontrei com o Juliano logo depois. E pelo que eu soube, a Conferência do Nordeste foi a que teve o maior número de estados diferentes com maior presença. Acho que pelo menos metade dos participantes da conferência eram de outros estados. Ô Gabi. Oi. Muita coisa deu errado? Olha, algumas coisas deram bem errado, sabe? Só coisas, né?
Foi mais ou menos de 300 coisas que deram errado. Pois é, cara. Teve algumas dificuldades. Faltou gestão da minha parte. Faltou um pouco de gestão em alguns pontos. Mas acho que, no geral, o saldo foi bem positivo. Por exemplo, a gente teve uma dificuldade no controle do tempo dos palestrantes, o que não vai mais acontecer. O que prova que é preciso um governo central, autoritário, arbitrário, controlando. Pô, mas se o governo central conseguir um superávit na economia, como você conseguiu com o orçamento da conferência, nós estaríamos bem melhores. Pois é, a gente teve lucro. A pena foi que o Lorival, que é o tesoureiro, investiu tudo na Telex Free, com o objetivo de fazer render, e enfim, agora a gente tá sem nada. Bom, tava todo mundo daqui do podcast na palestra, né? Mas, pô, dá pra você falar pelo menos de como foram as palestras aí pra quem tá de fora? Qual foi o tema mais legal, assim, pra galera? Teve 2 palestras que foram bem festejadas. Uma foi a de Liberdade nas Artes, com o Peron, o Cristiano Ramos e o Eduardo. E teve muitas perguntas e o público teve muita vontade de fazer intervenções, mas pena que teve que ser curtinha por causa de uma questão de gestão de tempo. Mas teve outra também que foi muito aplaudida, foi a palestra do Diogo Costa, de capitalismo para os pobres e também de treinamento das lideranças da EPL. Ele falou um pouco para a gente sobre como argumentar no debate em prol da liberdade. Então ele falou muito sobre paciência, tolerância, a importância da leitura e enfim, várias outras virtudes que o debatedor liberal deve tentar empreender quando for trovar. Gabi, teve um momento mais quente também durante a programação, né? Fala um pouco como é que foi. Olha, o momento mais quente para mim foi quando o Joel se levantou e aplaudiu efusivamente o nosso popstar Emiliano Abad. Esse foi o highlight para mim. Agora sim falou uma coisa certa. Mas qual foi? Eu vou dizer que quando você pergunta momento quente, assim, eu pensei em outra coisa, velho. Eu ia falar exatamente isso, momento quente. Momento quente, eu falei, cara, momento quente só tinha Gabi e Silvestre mulher lá, tá ligado? Então... Pois é, eu fiquei com medo do problema me envolver, já tentei despistar, mas qual é esse momento quente, mano? O debate, né? O debate... o debate com... Que gerou debate público depois pela internet. O debate com... A resposta do Eric. Do PSOL. Edilson Silva, do PSOL. Isso. E com o Emiliano Abad. E também estavam participando no debate o Lucas Mafaldo e o Thiago, né? Bom, esse momento foi talvez o mais aclamado, porque os liberais se sentiram bastante representados, especialmente pelo Emiliano, que foi mais incisivo nas críticas às ideias do Edilson. Foi bem bacana, foi nessa hora que o Joel se manifestou, né? Foi bacana o Edilson ter aceitado o nosso convite. Ele é presidente do PSOL estadual em Pernambuco e foi um dos vereadores mais votados na última eleição. E ele aceitou nosso convite, discutiu as ideias dele. Tinha uma ideia muito diferente do que os liberais defendiam. Verdade, é por isso mesmo que o debate foi... Então acho que é válido lembrar disso, é importante. É importante sim, e é por isso que a nossa postura no debate foi bem respeitosa. Edilson foi aplaudido várias vezes, especialmente quando fez uma defesa pessoal do homeschooling e quando mencionou que as suas filhas estudavam numa escola alternativa, né, que é a escola de uma filosofia Waldorf. E ele foi aplaudido várias vezes, o debate não teve ataques pessoais nem ataques partidários. Foi realmente um debate de ideias. Eu ia falar que, inclusive, rendeu o maior momento de repercussão pós-conferência, que foi o debate público entre o Edilson e o Eric, né? Foi mais ou menos, né? Porque ele fez um texto lá, comentando a conferência e ligando a gente, ligando o EPL, especificamente umas ideias bizarras, assim, ligando a gente ao Olavo de Carvalho, ao Geraldo Alckmin. Era uma coisa bem desconexa. Aí eu fiz um texto em resposta, né, ao que ele tinha publicado. E os 2 textos foram publicados no Acerto de Contas. Aí a gente teve uma troca de ideias rapidinha nos comentários lá.
Só para contextualizar, o Acerto de Contas é o blog de política mais lido de Pernambuco. Pois é, então os 2 textos foram publicados lá, o comentário lá do Edilson e a minha resposta, e deu uma repercussão bastante positiva, pelo que eu sei, né? Deu muitos comentários, enfim, acho que pelo menos é uma exposição bem legal. Né? Pois é, acho que pelo menos é uma exposição bem legal as ideias liberais ali. Vale mencionar também que o editor do blog, PR Luciano, também foi um dos nossos palestrantes, né? Pois é, ele falou lá no último dia de palestra. No último dia não, perdão, no sábado mesmo, lá, mas no final. Inclusive deu uma declaração polêmica dizendo que foi estuprado enquanto caminhava na jaqueira. Ele mencionou que levou uma dedada. Agora, eu tenho que fazer uma autocrítica também. Eu acho que o público da nossa conferência estava aplaudindo demais, assim, eu acho que tava cansando. Realmente eu tava cansado já de aplaudir as pessoas. Especialmente os seus 2 amigos troll, Léo Miranda e Gustavo Ferreira, né? Que eram a claque profissional da conferência. Eu acho que o pessoal tava aplaudindo demais, eu tava cansado já de aplaudir. Eu acho que a gente tem que... Eu sei que eu tô... Tem que ser um pouco mais comedido na hora de aplaudir as pessoas nas próximas palestras. Então, fica como ensinamento para os próximos liberais que podem organizar eventos. Gabi, agora você saiu da coordenação estadual de Pernambuco e agora está coordenando os grupos de toda a região centro-oeste. Queria que você falasse de experiências. A coordenação estadual é um pouquinho diferente da coordenação regional. Na coordenação estadual, a gente tem um contato maior com as atividades propriamente ditas do Estado, da EPL no Estado. Na coordenação regional, o trabalho é mais com as lideranças, com os coordenadores estaduais e outras lideranças. E está sendo uma experiência incrível. Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Tocantins tem muito potencial. Muito mais potencial do que eu mesmo imaginava. Então, eles têm professores muito instruídos, eles são muito esclarecidos, eles têm muita leitura, estão empolgados. Inclusive, essa empolgação vem também desse momento político pós-protesto. Os grupos estão crescendo, especialmente em relação à quantidade de habitantes. E, enfim, o trabalho lá certamente vai ser muito próspero. Os grupos têm habitantes? Não, especialmente em relação à quantidade de habitantes no estado, pô. Mas só ressaltar aqui que você que achou que faltou aula de geografia, não. Os Tocantins não faz parte do Centro-Oeste oficialmente, só no EPL ele faz parte do Centro-Oeste. Isso, na verdade no EPL a gente colocou o Tocantins como na circunscrição do Centro-Oeste, embora ele não faça oficialmente parte, mas por questões culturais e administrativas nós preferimos alocá-lo assim. É também um dos motivos pelo qual a Bahia não participou do EPL Nordeste, da convenção do EPL Nordeste, né? Porque a Bahia não se considera do Nordeste. Na verdade, a Bahia mal se considera do Brasil. Brincadeira. Ela também não se considera do Sudeste. A gente está fazendo uma região nova para a Bahia, que é o leste, né? É a região da Bahia. Gabi, deixa então só uma mensagem final para os coordenadores estaduais que queiram organizar um evento no seu estado. Qual dica você daria para eles em 1 minuto? A dica é identificar a sua equipe, as potencialidades de cada um dos membros, delegar funções, começar tudo com antecedência, planejar e obter patrocínio. E fazer tudo com um sorriso no rosto, né, Gabi? Isso, tem que ser feliz, né, Eric? De baixo astral. Não dá. Isso que importa, né? O que importa é a gente fazer tudo com gosto, né? Um sorriso no rosto. Essa alegria, essa felicidade. E agora nós vamos passar para a melhor parte do podcast, que é o prêmio passado. Uma pirueta, 2 piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz, que a moçada vai pedir bis. Primeiro projeto de lei de hoje, que vai tornar equivalentes as tarifas de celular pré e pós-pago. Ou seja, vai acabar a diferença. Essa aí é inteligente, hein? Opa, esse aí é. O primeiro projeto de hoje é do deputado Felipe Bournier,
do PSD do Rio de Janeiro. De novo, o partido do Kassab é um homenageado por esse prêmio. E o que ele acha basicamente é que o preço dos celulares pré-pagos são abusivos. Então ele quer igualar o preço das tarifas do celular pré e pós-pago. Eu acho que a gente tem que discutir uma questão mais profunda aqui. Eu acho que a gente tem que discutir se o PSD tem uma cúpula, tem um comitê para ficar o dia todo imaginando leis ridículas, leis idiotas, assim. Porque eu acho que eles têm essa capacidade, né? Tipo, o partido deles é especializado nesse nicho político. Então é impressionante, assim, parece que todas as leis imbecis vêm do partido deles. O partido foi criado por o Kassab, basicamente, então não é como se tivesse um histórico glorioso de leis úteis. Eles devem ter um sistema. Eles devem ter um sistema de premiação interna, tipo, quanto mais leis ridículas a pessoa fizer, mais ela vai galgando posições. Aí chega na direção nacional. Um dia alguém fica no lugar do Kassab na presidência. Ganha medalhinha, né, e tal. Ele faz um comentário aqui que existe uma discrepância muito grande entre a modalidade pré-paga e a modalidade pós-paga, tanto do volume de uso quanto dos preços. Eu fico pensando, tá, e existe uma diferença grande também, sei lá, a bala Juquinha e a Ferrari. Por que existe essa diferença é a questão, e não porque vamos igualar todos os preços na marra. E isso é óbvio, porque a empresa telefônica tem muito mais segurança fazendo um contrato de pós-pago. Então, ela baixa o preço por minuto para incentivar que você faça um pós-pago. Tem um celular por conta. Se você quer pagar menos no celular ou não quer se comprometer com a tarifa fixa todo mês, você faz um pré-pago, você coloca o seu crédito no celular e aí você paga mais por minuto. Não tem o menor problema nisso. Pois é, e o efeito prático de igualar preços de questões que têm um custo completamente distinto é simplesmente aumentar o preço, o que prejudica a vida do consumidor. Eu acho que a gente pode também mandar uma cartinha pro deputado Philippe Bournier, avisando para ele também que se você fizer compras à vista e compras a prazo, elas têm valores diferentes também. Vocês sabiam disso? Se a gente comprar à vista e comprar a prazo, em geral, tem uma diferença de preço. Inclusive existe juros, assim, a gente podia falar para ele que, sei lá, existe quando você juros. pega um empréstimo, você não precisa pagar, você não paga o empréstimo com o mesmo valor, você paga um jurozinho, porque qualquer pessoa sabe que... Quem diria, né? A gente paga juros quando a gente pega um empréstimo, assim. Minha avó também fala, é melhor ter uma mão do que dois voando. Sabedoria, né? Sabia mais de economia do que o deputado Philippe Bournier, né? Uma mão na assassina vale mais uma mão do que dois no sutiã. Não, e o detalhe é que essa lei, ela ignora, além das causas naturais, como o Pedro falou, as causas artificiais que já geram, que já fazem com que o preço do serviço telefônico seja mais caro. É como fala Mises no seu livro Intervencionismo, né? Tem um intervencionismo que gera efeitos indesejáveis, o preço alto, e aí a solução das pessoas, genial a solução, é trazer mais intervencionismo ainda. Então, aquilo que tem como causa o governo, você apresenta como solução mais governo. A gente tem que lembrar que a regulação no setor telefônico é enorme, existe praticamente um oligopólio, 4 empresas protegidas de qualquer outro tipo de concorrência, sem falar na quantidade absurda de impostos. Muita gente não sabe, mas existe uma tarifa específica que é paga pelas empresas telefônicas que incide sobre quando você faz uma ligação da sua conta de uma operadora para outra. Existe uma tarifa só para isso. Então, muita gente não entende. Porque, sei lá, eu sou cliente da TIM e posso falar infinito no meu plano, e para ligar para o plano de outra operadora, para um telefone de outra operadora, é muito mais caro. Porque o governo é tão genial que criou uma tarifa exclusiva para arrecadar em cima disso. São coisas malucas que o governo cria e as pessoas acabam replicando essa lógica, pedindo cada vez mais intervenção. Inclusive, só para terminar assim, sobre o tema das telecomunicações, queria perguntar se alguém daqui se importa se vai pagar menos de contratar o serviço de uma empresa estrangeira. Eu creio que ninguém está nem aí para isso, mas ainda assim tem uma restrição absurda a qualquer investimento estrangeiro.
no setor de telecomunicações, sei lá, baseado simplesmente em xenofobia. O governo não quer os americanos investindo aqui, ganhando dinheiro através do consumidor brasileiro. E aí a gente fica restrito a alguém que talvez oferecesse um serviço melhor. Fica sempre aquele cartelzinho de empresas, 3 ou 4 empresas, dominando o mercado, o serviço continua uma merda, e ainda tem esse tipo de deputado fazendo essas merdas de lei aí. É aquela proteção ao oligopólio. E tem vários casos de denúncias de ligação entre políticos e empresas de telefonia. Inclusive, o célebre Lulinha, que teve sua microempresa comprada por milhões pela Oi, né? Já que o tema... Falar no Lula, tem o Daniel Dantas também. Pois é. Já que o tema é urbanismo também, tem várias restrições para as empresas para construir novas antenas de celular. Então não é à toa que o serviço das empresas também é uma porcaria, porque tem várias restrições nas cidades mesmo. Para você construir uma antena, se eu não me engano, demora mais de 6 meses ou algo parecido para você conseguir atender uma nova demanda. Então não é à toa que o serviço da gente é uma porcaria, né? E a gente aqui no Recife tem até um deputado, acho que é deputado federal mesmo, eu não lembro o nome dele, que ele espalhou vários outdoors na cidade falando assim, o preço dos planos de celular tem que baixar e o serviço melhorar. Tipo, uma frase de efeito maravilhosa. Quando a gente vai ver a solução do cara, basicamente, vamos forçar eles a baixarem o preço, vamos forçar eles a terem um serviço melhor. Como? Vamos fazer lei, né? Porque lei é o que a gente está precisando aqui no Brasil. Tá faltando lei. Tá faltando lei, então o que precisa para o nosso serviço de celular melhorar é a atuação dos deputados. Como a gente não pensou nisso antes, né? Deputados, leiam Drummond. Os lírios não nascem das leis. Então agora a gente vai para o segundo projeto de lei de hoje. Fui olhar agora, um vereador de Salvador, segundo projeto de lei. E é o mesmo cara que queria proibir venda de cachorro em pet shop. Como assim, pô? Ele queria que Ele é o defensor dos animais. Ele é defensor dos animais. Mas tem vários defensores dos animais que são contra essa mercantilização dos animais, porque eles dizem que aí transformam os cachorrinhos em meros procriadores. Então, e aí, em vez de você comprar seu Yorkshire felpudo e fofo, você vai ter que comprar porra de um vira-lata feio. Na verdade, aí você teria, se você quisesse um Yorkshire, você teria que arranjar alguém que quisesse doar, né? Que é basicamente a mesma lógica que a gente tem hoje em dia. Todo mundo tem que ficar implorando para você doar sangue quando alguém se acidenta, em vez de simplesmente poder pagar você por isso, né? O vereador Marcel Moraes, do Partido Verde de Salvador, ele lançou um projeto de lei que quer proibir que as instituições de ensino particular, os colégios particulares, cobrem pela farda. Ele quer que a farda já venha inclusa na mensalidade. Só que, aparentemente, o brilhante vereador, Marcel Moraes, não pensou que se a farda começar a vir inclusa na mensalidade, o custo da farda vai entrar na mensalidade. É muita imbecilidade junto pra gente tirar um comentário. Daqui a pouco as pessoas, os alunos menores, eles vão ter que ficar pagando pelo uniforme de alunos gordos também. Isso é injusto. Todo mundo sabe disso. Todo mundo nota intuitivamente que é injusto. Que como ex-gordo, puxa logo. Porque eles vão ter que tirar uma média, né, do tamanho das pessoas, assim. Mas isso é sério, tá ligado? Tipo, eu falei de um jeito mais estúpido, mas é verdade, velho. Eles vão ter que tirar uma média do custo dos uniformes, assim, e cobrar de todo mundo igualitariamente. É verdade. Aí eu pergunto, a lei já prevê que a pessoa vai ter direito a uma roupa daquele tamanho dela, ou qualquer farda é farda e... Sinceramente, provavelmente o vereador tá cagando pra isso. Ele só quer parecer que é um cara a gente tem que se perguntar também quantos desses projetos retardados aqui eles são feitos simplesmente para você colocar lá no registro desses deputados, vereadores, enfim. Porque aqui no Brasil, bizarramente, a gente avalia o desempenho de pessoas, desses eleitos no legislativo pelo tanto de leis que eles inventaram, né? Então, às vezes, falta criatividade, eles têm que inventar umas besteiras desse naipe aí. Desse naipe, a gente tem um banco de dados com as 80 besteiras que inventaram. Então, mas, pô, a gente tá avaliando os caras pelas leis que eles propõem, aí fica complicado também, né? Tipo,
Tipo, pouca gente vai propor uma lei, não. Vou propor uma lei pra revogar uma lei aqui. Ou então isso aí pode ter sido uma lei criada pela indústria internacional de fardamentos, né? Que financiou os deputados para que, embutindo isso na mensalidade, o consumidor sinta menos impacto e, portanto, eles possam cobrar mais no valor da farda. Deve ser isso. É o lobby, né? É o lobby internacional da indústria têxtil. A gente tá falando muito aqui, Cícero. Essa é a única explicação plausível, Gabi. Ou então, como o Alan fala, os gordos vão ter mais incentivos para engordar, já que eles não pagaram proporcionalmente pela sua farda, né? Pelo tecido dado a mais. Mas, exatamente, talvez seja uma campanha da McDonald's. Ensino fundamental, tem aquele moleque retardado que sai da escola, se mete num campo de terra, cheio de lama, e aí a mãe sempre teve que comprar 3 uniformes a mais para ele, mas agora não. Agora o uniforme tá junto com a mensalidade, o moleque vai ter que ir com a uniforme cheio de lama mesmo, todo dia pra aula. Porque a mãe não pode comprar um extra pra ele. E qual é a próxima aí, Pedro? Terceiro projeto de lei. Câmara de São Paulo aprova a lei que obriga chutes para SMS. Essa é boa. Não, essa aí, forte candidata, viu? O pior é que vocês viram que tem 3 projetos de lei nessa notícia e são todos retardados. O projeto de hoje, acho que é tranquilamente o pior dessa edição. É um projeto da Câmara de São Paulo do vereador Ricardo Yang, do PPS, que era do Partido Verde, inclusive seria o segundo do Partido Verde, se não tivesse saído. E a ideia dele, basicamente, que a prefeitura mande SMS para todos os paulistanos, para os 12 milhões de paulistanos, avisando que vai chover e entre 2 e 24 horas antes da chuva, para que a população possa evacuar área de risco, sair de rua se costumam alagar, etc, etc. Então, a ideia dele é que tenha um sistema de SMS, informação meteorológica da cidade de São Paulo. Se a pessoa não quiser dar o telefone para a Defesa Civil, ela é obrigada. Eu não entendi também. Acho que provavelmente vão fazer um cadastro municipal de celulares. A ideia é muito inteligente, mas parabéns aos deputados. Essa aí tem o meu voto. Eu também não entendi. Tipo, São Paulo, o pessoal chama de cidade da garoa e tal, porque toda hora chove um pouquinho. Eu não sei se já avisar. Tipo, agora a chuva vai ser de boa, galera. Pode ir pra casa. Talvez tenha atualizações de R$1, tipo, agora fudeu, corre. Não, é tipo, daqui a pouco o pessoal já vai estar puto com aqueles SMS que eles estão recebendo toda hora, tá ligado? Aí o pessoal lá da Defesa Civil vai ter que inventar uns jeitos assim de tornar os SMS mais atraentes, tipo, não, hoje a chuva vai ser tranquila, você pode sair na rua e dançar embaixo dessa água. I'm singing in the rain. Vou lembrar que o Kassab, né, o homenageado desse prêmio, ele propôs aqui em São Paulo proibir a venda de guarda-chuva nas bancas de jornal. Boa ideia. Então, provavelmente foi o prefeito Haddad tá querendo se vingar do Kassab, proibir os guarda-chuvas. Ele não, eu sou a favor da proteção da população. Eu não só libero os guarda-chuvas, como vou avisar quando for chover. Você pode levar seu guarda-chuva para casa. Será que eu acho que o próximo passo é proibir a chuva também, né? Acho que não pode. Aí vai ser massa, né? E o melhor é que ele estabelece que terá que ser avisado por todas as concessionárias de rádio e televisão, além do SMS, e ele tem que avisar com pelo menos 2 horas de antecedência. Então, tipo, se começar a chover inesperadamente, sabe que meteorologia não é uma ciência tão precisa assim, o que é que vai acontecer? Eles vão multar quem? Vão multar a chuva. Então Deus, ou então Deus, por que não Deus? Opa, por que não Deus? Né? Eu acho que a igreja devia pagar a multa, né? Podia. Fim da imunidade tributária para as igrejas. Isso aí é um palanque agora pra gente defender. Se não pagam tributo, pelo menos paguem a multa. Paga a multa, a culpa é deles. Não são representantes de Deus na Terra, então. A Igreja Católica especificamente, porque foi fundada por quem? Por São Pedro. E de certo eles têm uma procuração, né? Pois é, exatamente. Com firma reconhecido. É isso aí. 2 vias, firma reconhecida, né? Assinado, Deus.
Agora a gente vai votar os 3 projetos de lei de hoje. Só lembrando, o primeiro projeto de lei versava sobre a cobrança igualitária de tarifas de pré e pós-pago na telefonia. O segundo projeto de lei falava sobre a cobrança de fardamento nas escolas particulares. Ele queria incorporar o fardamento à mensalidade. E o terceiro projeto de lei foi o projeto do vereador Ricardo Yang, aqui de São Paulo, que queria avisar para todos os paulistanos antes da chuva começar, para que eles pudessem se preparar e tal. Ele mandaria SMS para cada um dos paulistanos. E só lembrando que esses tal de paulistanos não são poucos, ele teria que ter um sistema de 12 milhões de SMS. Gabi, qual é o seu voto? Eu tô bem na dúvida, mas eu vou votar nesse do SMS. E o SMS da chuva realmente foge de qualquer razoabilidade. Mano. Eu gosto muito do Jenny Kelly, Singing in the Rain, então eu vou votar no SMS da chuva para o pessoal poder preparar suas galochas, seus guarda-chuvas e todo mundo ir dançar quando chover. Gente, isso aí pode ter sido um lobby da indústria da moda. Então, agora que você falou isso aí, eu pensei, né, que o pessoal da indústria da moda já quer mandar essa mensagem, que é para as pessoas se anteciparem, comprarem galochas e tal, e roupas adequadas. Só pode ser isso. Tá aí, agora faz mais sentido. Tá fazendo sentido, Eric, sua opinião aí sobre o... Eu acho que dessa vez não tem nem disputa, né? Acho que a escolha dos projetos de lei dessa vez foi bem enviesada pra gente já dar um prêmio pro partido do Kassab. O partido do Kassab foi só a primeira. Essa não foi, não. Essa foi do PPS. Foi do pré-passado. Então pronto. Então eu vou votar nessa do SMS mesmo. Essa não... ninguém nem disputa. Acho que a do SMS é difícil de disputar. Inclusive porque ela já foi aprovada pelo plenário da Câmara, só vai pra ver se Agora é só deitar e rolar, Beneficiar. Opa. É correr pro abraço. Agora é esperar pelo consenso da Haddad. Pedro? Então vamos fazer destaques nesse ou só se espera? Agora, o Haddad vai ter que aprovar a lei, né? E se ele aprovar, vai ser culpa de quem? De Pedro Menezes, que votou em Haddad. A outra opção era o candidato do Kassab, né? Então, gente, eu queria encerrar a 7ª edição do programa. Queria agradecer a Gabriela, que participou da gravação da 7ª edição. Eu que agradeço o convite, Pedro. A Gabi sempre muito elegante, né? Nossos agradecimentos. Queria agradecer também ao pessoal da bancada, Mano, Eric. Tamo aí. De nada. Então, queria lembrar para vocês, se tiverem qualquer sugestão de lei, qualquer coisa para mandar, você pode mandar no nosso grupo do Facebook, que é www.facebook.com/groups/EPL Nacional, ou então entrar em contato com o e-mail cco@epl.org.br. Então, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até o final e até a próxima edição. Prepara que agora é a hora do show das libertárias que leem roubar, afrontam socialistas que adoram marxistas, chocam conservadoras que ficam de cara quando escutam libera. Respeita a propriedade, não sabe o que é lei. Quando Paulo escola os 30 que enlouquece, eu sei. O exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisa do tipo PT. Vai imposto pra me ver lucrando, até você vai ficar ganhando para o livre mercado chegando, privatizando uma boa, esquerdalha fica louca. Baixa imposto pra me ver lucrando, até você vai ficar ganhando para o livre mercado chegando, privatizando uma boa, esquerdalha fica louca, fica louca.
já.